Quem tem segurança para afirmar se a empresa tem colaboradores de mais ou de menos? Uma operação ineficiente pode quebrar uma empresa, enquanto um quadro enxuto demais pode gerar problemas a médio e longo prazo. Eu sou Rafael Balaniuk, especialista em People Analytics, e já fiz o trabalho por você. Vem comigo que eu vou te mostrar como dados resolvem problemas de RH sem complicação. O problema é que não importa se você tem muita gente ou pouca gente, os gestores dos colaboradores sempre vão reclamar que faltam pessoas. Como descobrir se é verdade? Já vou avisando que não tem fórmula mágica. Mesmo assim, se eu fosse apontar uma análise essencial em qualquer RH e que muito RH não faz, seria essa aqui. Tá, mas como podemos medir a eficiência do quadro? Basicamente, é o custo de pessoal em relação ao tamanho da operação. Mas como se calcula isso? Primeiro, em relação ao tamanho da operação, geralmente usamos o faturamento da empresa. Aqui, já chegamos no primeiro problema que temos que resolver. O faturamento da maior parte das empresas muda muito mês a mês. O tamanho da operação não pode acompanhar essa volatilidade. Ela responde a uma tendência de médio prazo. Uma empresa não aumenta uma operação em 20% em um mês e diminui em 30% no seguinte. Só que isso acontece com o faturamento. Então, a gente usa a média do trimestre para estimar o tamanho da operação. Agora, falando de custo de pessoal, ele é a folha de pagamento. Mas aqui tem uma pegadinha. É fundamental incluir os terceiros nessa conta, porque eles são um custo de pessoal. Vamos simplificar o raciocínio. Temos dois caminhos para aprofundar a análise. Um deles é comparar com o mercado e o outro é comparar com a própria empresa. O sonho é comparar com o mercado, mas essa informação depende de, por exemplo, um diagnóstico de estrutura organizacional que traz benchmarks por área, considerando apenas empresas similares. A Carreira Miller tem uma solução assim. Essa análise poupa muito tempo do RH e agiliza processos internos com fidelidade de informação. Mas vamos supor que você não tenha como investir em uma solução assim de imediato. O que pode te ajudar nesses casos é a comparação interna. Ela funciona de uma forma simples. É olhar para dentro de casa, ver o mais eficiente que você já foi, entendendo que, se já aconteceu, é possível repetir. Para isso, dividiremos nossa empresa em unidades de negócio. Por exemplo, em uma revendedora de peças, com lojas espalhadas pelo Brasil, cada loja pode ser uma unidade de negócio. Olhamos para o valor mensal de cada unidade e fazemos um ranking delas. Simples, né? Mas nosso raciocínio rápido pode pular uma parte muito importante aqui da análise. A gente só pode comparar coisas que são parecidas, e nem todas as lojas são. Algumas delas têm 15 colaboradores e outras mais de 100. Algumas são em capitais, que geralmente vendem no varejo, são super movimentadas. Outras ficam no interior, são mais paradas, mas muitas vezes compensam o faturamento vendendo no atacado. Aqui a operação tem 6 grupos, PMG de capital e PMG de interior. Agora sim podemos fazer um ranking para cada um dos grupos. Pronto, é só pegar o menor valor e usar ele como meta, certo? Errado. A gente ainda não sabe quais foram os impactos dessa eficiência. Alguns indicadores podem ser usados para isso, como turnover, clima, absenteísmo e outras métricas de operação. Por exemplo, em um call center, podemos olhar para o NPS dos atendimentos, ou em um hospital, podemos olhar para a satisfação dos pacientes. Lembra que a falta de pessoal afeta a qualidade da operação. Então, são essas as métricas que a gente tem que buscar. E, agora sim, chegamos onde queríamos. Onde mirar, então? Vamos olhar os melhores meses das unidades de negócio mais eficientes e que alcançaram os resultados desejados. Um ponto que eu não abordei muito nesse vídeo, mas que é fundamental para esse caso, é a interface com a alta gestão e, principalmente, com a área de operações. Quem vai dizer como agrupar as unidades de negócio são eles, assim como quais os principais indicadores de qualidade dos resultados. Esse é um tipo de projeto que exige muita humildade intelectual, porque toda operação tem suas particularidades e precisamos estar abertos a adaptar nossas análises para elas. Por exemplo, imagine uma rede de hospitais onde um deles tem 3 vezes mais recepcionistas do que os outros. Isso é um problema? E se esse hospital for térreo e tiver recepção espalhada por toda a extensão, que é de mais de 1 quilômetro? Imagina obrigarmos esse hospital a centralizar a recepção
só em um bloco. Não tem como dar certo. Agora que temos um bom ranking de unidades de negócio mais eficientes, podemos olhar para as 25% melhores. Elas passam a ser a nossa referência de eficiência operacional e também trazem a informação de como foi possível chegar nessa eficiência. Os indicadores que representam esse como são as proporções de colaboradores, por exemplo, líderes em relação a operacionais, e também juniores em relação a plenos e seniores. Além disso, temos o custo dos colaboradores, como médias salariais e benefícios. Assim, podemos criar e acompanhar metas por unidade de negócio. Resumindo tudo que a gente falou aqui, é possível dimensionar o quadro olhando para dentro. Fazemos isso comparando a eficiência operacional de unidades de negócio e entendendo como elas chegaram nesse resultado.